E a crise econômica respingou onde não deveria nunca, gente, na educação. 2 centros de educação infantil estão prestes a fechar as portas aqui em Divinópolis. Confira aí. Lá não tem estrutura nenhuma para estar recebendo a criança de 5 anos. 2 meses depois do começo do ano letivo, essa passou a ser uma preocupação dos pais dos alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Rafael Nunes, no bairro Santa Lúcia. Na semana passada, a diretora do CEMEI foi informada que a unidade seria fechada, assim como a do bairro Terra Azul. Nós fomos pegas de surpresa. Nós sabemos que a economia nossa está em crise, mas nós não acreditamos, enquanto educadoras, que seja feito o corte na educação. A gente acredita que pode ser feito outros cortes e que não nos atinja por enquanto. Hoje o centro atende 86 crianças na faixa etária de 2 aos 5 anos. Vitor é uma delas. Há 1 ano ele frequenta o CEMEI do Santa Lúcia. Ele tem espectro do autismo, é hiperativo e tem um atraso na fala e no entendimento. Lá vai ser muito pior. Aqui ele já está bem assistido dentro da deficiência dele e com as particularidades dele. Os pais temem a mudança repentina de rotina e pedem um planejamento ao município. Eu espero da população, dos políticos, dos responsáveis, que dê uma posição, que não feche esse CEMEI, que é importante demais para a comunidade. Uma reunião com a participação dos pais, educadores e autoridades do município foi realizada na manhã de hoje. De acordo com o secretário adjunto de Educação, nenhuma medida será tomada de forma precipitada. Nós estamos voltando com a tarefa de fazer um novo estudo, de dialogar hoje com o próprio governo municipal para ver se existe alguma proposta da gente replanejar, da gente pensar o que a gente pode fazer, até atendendo esse pedido da comunidade, porque essa discussão coletiva, democrática, a gente entende enquanto educador que ela precisa acontecer mesmo, que a gente precisa ouvir os pais, as famílias, a nossa comunidade, para a gente poder fazer os encaminhamentos. Que bom que ele pensa desta forma. Espero que o pensamento dele seja colocado em prática e que seja acatado também, pelos outros responsáveis da administração, que é o mais importante. A gente sempre fala aqui no Alvirose em Alerta sobre essa questão do investimento nas crianças e adolescentes. Lamentavelmente, está em crise. Eu queria saber que crise é essa, como é que está a situação realmente da Prefeitura de Divinópolis, Acho que é um bom momento para a gente discutir isso. E outra coisa, educação, minha gente, tem que ser prioridade. Tem que ser prioridade, tem que construir mais escolas, mais CEMEIs, todos os dias. Não pode ser desta forma, a coisa apertou, vamos fechar 2 CEMEIs, não pode ser desta forma de jeito nenhum, Como é que é o negócio? Certo. Segundo a Prefeitura, porque as unidades têm menos de 100 alunos, e serão remanejados para outros CEMEIs, para outros locais. Mas, de qualquer forma, que critério é esse? Porque tem menos de 100? Poderia ter 10. Poderia ter 10. Se tem estrutura para atender 100, vai gastar para atender os 100. Se tem 10 alunos, vai gastar só para atender 10, ou seja, diminui o custo, Agora, sugestões, eu fico pensando assim, e quando eu falo, já imaginou se eu fosse político, eu sei que eu iria desagradar muita gente, Porque numa dessa, se a crise não é culpa da Prefeitura, onde você começa a cortar? Você começa a cortar nos cargos, daqueles que são bem remunerados e que são indicados. Você começa a cortar neles, porque eu te garanto, em todas as secretarias de qualquer prefeitura tem funcionário de carreira que conhece a máquina como ninguém, pessoas que são boas de serviço, que poderiam ocupar cargos, muitas vezes pessoas técnicas que entendem da pasta e que às vezes não são secretários, não são diretores, porque o político quer colocar lá alguém que o ajudou na campanha. Por isso, beleza? Resposta da Prefeitura com relação a essa questão. A Secretaria Municipal de Educação fez adequações nas vagas de educação infantil. Nos Centros Municipais de Educação, os CEMEIs Maria Lúcia, Gregório e Rafael Nunes serão desativados e os alunos remanejados para a escola da região. A secretária está explicando aqui que eles foram desativados pela baixa quantidade de alunos.
Um é 66, o outro é 80, né? 144, ou seja, essas adequações se fazem necessárias para a economia do orçamento da educação. Fizemos o estudo para que as crianças não sofram perda da qualidade de educação, disse. Secretária, mas pelo que eu entendo, né? Quanto menos alunos, mais qualidade a gente tem. Pelo que eu entendo, né? A senhora é educadora, a senhora deve saber melhor, mas eu entendo, por exemplo, se você tem uma turma com 30, é uma dificuldade danada, o professor sabe bem disso, né? Eu já estudei em turma com 30. Se você tem uma turma com 20, é uma beleza, o aprendizado é nota 10. A secretaria está contando aqui que os alunos já foram encaminhados para escolas próximas, né? Onde funcionavam as unidades. Não tem mais nada aqui, né? Ela está dizendo aqui agora que os CMEIs serão construídos nos bairros Jardinópolis e Jardim das Oliveiras. Não sofrerão nenhuma mudança, só estão em fase de licitação. Como diz nem me conhece, mas eu conheço, Cristóvão Buarque, o dia que colocarem os filhos de políticos em escolas públicas, talvez estudando em CMEIs, talvez os nossos homens públicos aprendam a valorizar a educação.